Nós vamos falar brevemente a respeito de descentralização da atividade administrativa. Então vamos lá, olha. A descentralização. Segundo a doutrina, a descentralização nós vamos encontrar de duas maneiras. Estamos falando da administrativa, portanto, descentralizar tão só aquela atividade administrativa. Então vejamos, a atividade administrativa será descentralizada. E como ocorre essa descentralização? Deixa eu só apagar aqui e melhorar a anotação. Descentralização da atividade administrativa. Lembrando que essa atividade administrativa é caracterizada por ser meio. Lembre sempre disso. Meio. Instrumento para que o Estado alcance os seus objetivos. Nós tínhamos anotado em certa ocasião que essa atividade administrativa ela irá se manifestar através do fomento, através da polícia administrativa, através de serviço público e, para alguns autores, através da intervenção no domínio econômico. Perfeito. Esses são os modos de manifestação dessa atividade administrativa. Agora, a descentralização propriamente dita, que é o que nos interessa, ela pode ser chamada de descentralização administrativa por serviço, também conhecida como funcional, ou técnica. Essa descentralização necessariamente ocorrerá por meio de lei específica. Observemos o que há em relação a isso lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Então, essa descentralização se dá por meio de lei específica. Essa descentralização, ela é conhecida, ela é chamada de, olha o nome que nós vamos dar, de outorga. Por meio dessa outorga, transfere-se da entidade central para a entidade descentralizada, transfere-se a titularidade e a execução do serviço, ou seja, da atividade administrativa. Então, por meio dessa descentralização, a gente transfere à entidade a titularidade e a execução do serviço. A titularidade e a execução do serviço. Quando ocorre essa descentralização? Ela ocorre quando a administração pública cria as entidades da administração pública indireta, criadas por meio de lei, portanto. Quais são elas? Autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública. Essas são aquelas que são mencionadas expressamente no artigo 37, inciso 19. Mas outras entidades nós encontraremos, levando em conta o que há na legislação, o que há na lei. Então nós encontraremos, além dessas daqui, teremos as associações públicas, e os consórcios públicos. Associações e consórcios. Então,
Observe bem, na descentralização administrativa por serviço funcional ou técnica, a administração pública, por meio de lei específica, cria autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresa pública, associações e consórcios. Podemos então concluir que as entidades da administração pública indireta decorrem dessa descentralização. Descentralização administrativa por serviço funcional ou técnica, também chamada de outorga. Então vamos botar aqui, ó, muita atenção quanto a essa denominação. Transferindo-se à entidade a titularidade e a execução de determinado serviço. Então é isso que a gente tem anotado aqui na primeira modalidade de descentralização que nos interessa. Primeira modalidade, porque nós vamos falar de uma outra, né, que também é bastante importante. Então, a número 1 que a gente tem ali, qual é? Descentralização por serviço funcional ou técnica, destacada aqui. Aí nós vamos para o item 1. Aqui, o item 1 está aqui anotado, né? Vamos para o item 2. Outro tipo de descentralização, item 2. E qual é a descentralização que nós vamos encontrar agora? A descentralização que veremos agora é aquela que nós vamos chamar de descentralização por colaboração. Descentralização por colaboração. Vou pegar aqui do lado. Então, descentralização, item 2, por colaboração. Por colaboração. Nessa descentralização por colaboração, nós não teremos ali uma lei específica. Nós teremos um ato administrativo ou um contrato administrativo. Por meio desse ato ou por meio desse contrato, transfere-se à entidade contratada, deixa eu só ajustar aqui a luz. Perfeito. Transfere-se à entidade contratada a titularidade e execução? Não. Neste caso, nós vamos ter aquilo que nós vamos chamar de delegação. São os delegatários de serviço público. E nessa delegação, o que nós vamos transferir? Somente a execução do serviço. Nós não transferimos a titularidade, o que difere da descentralização por serviço funcional ou técnica. Exemplos que nós vamos encontrar aqui são as concessões, concessão de serviço público, que você sabe muito bem, poderemos ter uma concessão comum. Essa concessão comum pode ser com obras ou sem obras. Teremos a concessão específica ou especial. Essa concessão especial será aquilo que nós vamos chamar de parceria público-privada. Então, concessão especial, parceria público-privada. E aqui você sabe muito bem que nós encontraremos aqui dentro a concessão administrativa e a concessão patrocinada. Então, nós temos a concessão como modo de haver a descentralização. Vou anotar até aqui em cima, tá? Para a gente não ficar perdido. Vamos botar aqui, ó. Descentralização
descentralização por colaboração. Portanto, essa é uma hipótese de descentralização, tá bem? Onde nós temos um ato ou um contrato, e neste caso eu tenho a concessão, que pode ser comum ou especial. Mas ao lado da concessão, eu vou abrir essa chave um pouquinho mais, para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Vamos puxar aqui. Teremos ainda a permissão de serviço público. Então, a concessão é um exemplo e a permissão seria outro exemplo. Está anotadinho aqui, tá certo? Então, esses são os exemplos que nós temos de concessão, tá bem? De descentralização por colaboração. Então, vamos lá, vamos retomar aqui desde o começo para a gente visualizar. Olha, descentralização da atividade administrativa pode ser por serviço funcional ou técnica, quando a administração cria uma autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, associações públicas e consórcios. Aqui nós estamos diante daquilo que chamamos de outorga, onde se transfere a titularidade e a execução do serviço a essas entidades. O que significa dizer transferir titularidade? Significa dizer que a entidade central, por exemplo, a União, ela não pode interferir na atuação de uma autarquia, de uma fundação. Por quê? Porque a União já não é mais titular do serviço. Ela transferiu a titularidade por meio de uma lei específica. Para ela retomar esse serviço, precisa de uma lei específica extinguindo a autarquia, a fundação, a empresa pública, a sociedade de economia mista. Só daí ela consegue reaver aquele serviço que estava com aquelas entidades em razão dessa descentralização. Então, criam-se as entidades da administração pública indireta por meio de lei específica, extingue-se essas entidades também através de lei específica, observando o que há na Constituição Federal. Aqui nós estamos falando da outorga, transferência de titularidade e de execução do serviço público. Mas nós não podemos negar aquilo que nós vamos chamar de descentralização por colaboração, onde surgem aqui os delegatários de serviço público. Portanto, nesse caso, eu tenho a descentralização por colaboração, onde o poder público, por meio de um ato administrativo, exemplo de ato administrativo, permissão, ou por meio de um contrato, exemplo de contrato, concessão. Por meio de ato ou contrato, a entidade central transfere somente a execução da atividade àquela empresa que fora contratada. Essa empresa, obviamente que ela sabe que ela pode perder esse serviço público por meio de incampação, por meio da rescisão do contrato, por meio da declaração de caducidade. E se estivermos diante de uma permissão, a retomada é mais simples ainda, porque a permissão ela é precária, portanto revogável a qualquer tempo. Então aqui eu tenho a descentralização por colaboração, também chamada de delegação. Olha esses dois nomes que nos chamam muita atenção. Primeiro, do lado de cá, a delegação. E do outro lado, aqui no começo, a outorga. O que caracteriza a outorga? O que chama a atenção da outorga? Do lado de cá, fui lá para outra lousa. O que caracteriza a outorga? É a transferência da titularidade e da execução. O que caracteriza a delegação? É a transferência somente da execução. Perfeito? Então aqui eu tenho as formas de descentralização da atividade administrativa. Anotadinho no quadro aqui, portanto, olha que quadro legal que ficou. Descentralização da atividade administrativa por serviço funcional ou técnica, criando-se as entidades da administração pública indireta. A gente pode até colocar aqui, administração pública indireta. Perfeito, anotado. Onde eu crio essas entidades e tenho a descentralização por colaboração, quando eu tenho, na verdade, a transferência de serviço para empresas que são contratadas pelo poder público ou
no caso da permissão, aí surge uma peculiaridade bastante interessante. Permissão pode ser para pessoa física? Pode. Permissão pode ser para pessoa jurídica? Pode. E a concessão? A concessão de serviço público somente para pessoas jurídicas ou consórcio de empresas. Já a permissão não, pode ser para pessoa física também. Então, é isso que nós encontramos nesse panorama em relação à descentralização. Muito tranquilo, um quadro bonito, feita a revisão, encerramos o assunto, tá bom? É isso aí. Então vamos lá, vamos resolver uma questão que trata do tema descentralização. Vejamos. O Instituto do Patrimônio Artístico, vou pegar aqui uma caneta vermelha, né? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAN, é uma autarquia. Então, mesmo que você não conheça o IFAM, né? Na verdade, o que a gente vai encontrar aqui é uma autarquia, uma pessoa jurídica de direito público. Uma autarquia federal responsável pela preservação, proteção e divulgação do patrimônio cultural brasileiro. É isso que nós temos. Considerando entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar que o IPAN, uma autarquia, na qualidade de autarquia federal, é integrante da administração pública. Sem dúvida que é integrante da administração pública indireta, já que é fruto de uma descentralização. Então vamos lá, olha. O que a gente vai encontrar aqui em relação à autarquia, a gente não pode esquecer. Deixa eu pegar aqui, vamos fazer uma anotação breve, né? Vou pegar aqui uma caneta azul. Vamos ver se eu tenho uma caneta azul. Isso. Então vamos colocar aqui, ó. Nós temos ali a descentralização administrativa. Não é descentralização política, né? É só descentralização administrativa. E aí a gente pega aqui uma outra caneta. Vou pegar uma caneta vermelha agora. Por serviço funcional ou técnica. E é por meio dessa descentralização que a gente vai ter o que aqui no caso? Nós vamos ter a criação de entidades. Criação de entidades. E quais são as entidades criadas aqui? Autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresa pública, consórcios, associações. São todas entidades da administração pública indireta. Portanto, a gente pode dizer aqui sim que o IFAM, ou IPAN, é uma entidade da administração pública indireta. Direta está errada, né? Indireta, fruto de uma descentralização administrativa. Descentralização, por quê? Porque cria-se uma entidade. Se estivesse criando órgão público, se fosse criar órgão, seria descentralização, tá bom? Mas aí seria na administração pública direta, né? E não na indireta, no caso, tá bom? Então, gabarito da nossa questão aqui, sem dúvida, alternativa B de bola. B de bola. Descentralização administrativa, gerando a instituição de uma pessoa jurídica, né? Vamos resolver uma outra questão aqui. Diante da notícia de que importantes competições esportivas internacionais ocorrerão no território nacional no próximo ano, o município do norte do país decidiu criar em sua estrutura organizacional um órgão. Ora, se criou o órgão, olha aqui, criar órgãos. Criou órgãos, olha o C e o O. Eu tive uma desconcentração.
Não é descentralização. Descentralização, criam-se entidades, tá certo? Então vamos lá. Não vou nem ler o resto do texto, olha. Criou-se órgãos. Desconcentração aqui está correto, concentração está errado, descentralização errado, centralização errado, privatização errado, gabarito, letra A, uma desconcentração administrativa, uma criação de um órgão dentro da estrutura da administração pública. Portanto, aqui eu tenho uma desconcentração. Para garantir a plena execução de uma atividade administrativa e prestação eficiente de serviço público à população, o Estado organiza sua atuação em unidades de poder menores e mais especializadas. Assinale a opção que apresenta uma característica da desconcentração. Lembre sempre, vamos fazer uma anotação aqui embaixo, rapidão, tá? Tem uma questão foi repetida embaixo, inclusive. Fazer uma anotação aqui rápida. A questão foi repetida, inclusive. Nós não vamos colocar ela 2 vezes, né? Lógico. Então vamos lá, ó. Preste muita atenção. Vou pegar aqui. Desconcentração. Desconcentração. A desconcentração, ela ocorre dentro da mesma pessoa jurídica, portanto, é um fenômeno interno, né? Então, vou colocar aqui, ó. Interno. Por que interno? Porque ocorre dentro da pessoa jurídica. Exemplo, nós temos a União, que é uma pessoa jurídica, e as competências são divididas dentro da União em diversos órgãos. Então, eu tenho vários órgãos ali. Essa estrutura, ela é interna e ela é verticalizada. Então, vamos botar aqui, ó. E ela é vertical. Se ela é vertical, a gente já entende que aqui nós vamos encontrar a hierarquia presente. Então, estrutura hierarquizada. Então, olha, é um fenômeno interno, é vertical, tem hierarquia e ali eu crio órgãos. Se eu crio órgãos, eu posso dizer que eu estou criando centros de poder. Centros de poder dentro da mesma pessoa jurídica. Esses órgãos não possuem personalidade jurídica. Personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é a entidade onde determinado órgão está inserido. É ela que tem personalidade jurídica. Então vamos lá, vamos analisar aqui essa situação. Lembrando que órgãos públicos são criados por lei e extintos por lei, tá? Vou colocar aqui, ó. Depende de lei para criar e extinguir. E extinguir. Tá bom? Beleza, vamos lá. Assinar a opção que apresenta as características da desconcentração. Vamos analisar a letra A primeiro, né? Vamos lá. Transferência de competência para entidades dotadas de personalidade jurídica. Errado. Isso seria descentralização. Então o item está errado. Órgãos públicos não possuem personalidade jurídica. Descentralização administrativa. Errado também. É uma desconcentração. Portanto, fenômeno interno. Execução direta pela entidade, até aí correto, de políticas públicas pelo Estado, sem subdivisão ou delegação de competências. Errado. Tem subdivisão dentro da própria entidade e repartição de competências com possibilidade de delegação. Distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica por meio de criação de órgãos públicos, sem personalidade própria, sem personalidade jurídica própria. Gabarito letra D. Tá? Distribuo competências, fragmento competências dentro da mesma pessoa jurídica, obviamente, e sem que tenha personalidade jurídica. Os órgãos não têm. Letra E. Extinção dos órgãos e, portanto, concentração do poder na administração, visando maior eficiência administrativa. Errado.
Quando eu tenho desconcentração, eu não estou extinguindo órgãos, né? Se eu extingo, eu concentro. Então, o item está errado, gabarito, letra D. Vou colocar aqui do lado, né? Letra D de dado é o gabarito dessa nossa questão. Questão bastante interessante. Como eu disse, ela está repetida. E a gente vai passar por essa. Vamos olhar uma outra aí na frente, né? Vamos dar aqui um espaço. Vamos lá, vamos olhar essa questão relativamente extensa. Porque aqui desde o começo, né? Vamos lá. Antes de ser nomeado e empossado na qualidade de inspetor de polícia, Lucas, com o objetivo de melhor entender as funções que futuramente desempenhará, resolveu analisar como a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais está inserida no contexto da administração. Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial, é correto afirmar que a Polícia Civil do Estado é... Lembre sempre, aqui, a pessoa jurídica, quem é a pessoa jurídica? Pessoa jurídica. O ente é o Estado. Estado de Minas Gerais. Dentro desse Estado de Minas Gerais, nós teremos aqui diversos órgãos. Portanto, a Polícia Civil dentro do Estado, e aqui está deixando claro, né? Polícia Civil do Estado. A Polícia Civil é órgão. E se ela é órgão, ela é fruto de desconcentração. Então anote aí, a Polícia Civil é um órgão de segurança pública inserido dentro da estrutura do Estado. Então vamos lá. É correto afirmar que a Polícia Civil é um órgão público, integrante da administração pública direta, fruto da desconcentração administrativa? Correto. Gabarito é essa, letra A. Letra B. É um órgão público? Sim. Integrante da administração pública direta? Sim. Fruto da descentralização? Errado. Descentralizar é criar entidades. Letra C. É um órgão integrante da administração pública indireta? Errado. A Polícia Civil integra a administração pública direta. E aqui tá vendo, ó, é uma autarquia, tá errado, é um órgão, portanto, tudo errado aqui, tá? Gabarito, portanto, letra A. Vamos anotar do lado aqui, letra A como gabarito. Então, a Polícia Civil é um órgão. Vamos agora descer aqui, tem uma outra questão na sequência. Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Vejamos. No âmbito das noções acerca da administração pública, organização administrativa, merece especial atenção, destaque, a descentralização. Descentralização, criar pessoas jurídicas. Notadamente, as peculiaridades atinentes às entidades que compõem a administração pública indireta. Lembra? Autarquias, fundações, empresa pública. Em relação às quais é correto afirmar que apresentam como característica comum, são entidades, não são órgãos, hein? São entidades. Então, se eu tenho uma descentralização, lembre sempre, criam-se entidades. Descentralização, olha aqui, ó. Descentralização, criam-se entidades. Criam-se entidades. Pessoas jurídicas não são órgãos. Então vamos lá. Serem órgãos, errado, não são. Não haver necessidade de lei para sua criação. Todas as entidades da administração pública indireta dependem de lei para ser criada. Lei específica. Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Somente por lei específica serão criadas autarquias e autorizadas a criação de fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. É isso que nós temos lá no artigo 37. Então depende de lei específica. Lei específica é uma lei monotemática. Então não há necessidade de lei, errado. Adotarem personalidade de direito privado? Errado. Podem ser de direito privado ou de direito público. Autarquias são de direito público. Fundações podem ser de direito público ou de direito privado.
Sociedade de economia mista e empresa pública são de direito privado. Portanto, item errado, falando que todas são de direito privado, quando a autarquia é de direito público. A ausência de hierarquia em relação ao ente que criou. Perfeito, não há hierarquia. Vamos a um exemplo aqui, vamos descer aqui, ó. Vou pegar aqui. A União, ela criou uma autarquia. Pode ser uma fundação, né, uma empresa pública, o que for. Vamos botar um exemplo aqui, a autarquia, o INSS. Veja que a relação entre a entidade central e a entidade descentralizada é uma relação horizontal. Aqui não há hierarquia. O que nós temos aqui é um controle por vinculação e não por subordinação. Controle por vinculação e não por subordinação. Não há hierarquia, porque a estrutura é horizontal. É diferente se a União tivesse desconcentrado, criado órgãos dentro dela. Se ela desconcentra, a hierarquia está presente, porque é vertical. Então, se há uma descentralização, não há hierarquia. Então, a ausência de hierarquia em relação ao ente federativo que as criou. Esse é o gabarito. Vou até pegar aqui um marca-texto. Pegar o marca-texto, a letra D de dado é o gabarito, tá? Letra E. Vou pegar agora a letra E para a gente ver. Letra E. A inexistência de controle por parte do ente federativo é errado. Tem controle por vinculação. Não é o controle por subordinação. Esse controle, aliás, também é chamado de tutela administrativa ou supervisão ou controle finalístico. Tá bem? Então, gabarito aí, letra D de dado. É o que tem em comum entre elas. Vamos à próxima. Aqui nós vamos analisar verdadeiro ou falso, né? Em relação à desconcentração, que é criar órgãos, a descentralização, que é criar entidades, assinale V para verdadeira e F para falsa. A descentralização mantém hierarquia entre o órgão criado e o ente criador. Descentralização é criação de pessoa jurídica e não de órgãos. Então aqui é falso. F de falso. A outorga é um exemplo de descentralização? Perfeito. Outorga é um exemplo quando se transfere para a entidade a titularidade e a execução do serviço. Portanto, outorga é verdadeiro, é descentralização. A desconcentração pode ocorrer tanto na administração pública direta quanto na indireta. Perfeito. A União, ela cria o INSS, por exemplo, que é uma autarquia. Dentro da União, eu tenho uma desconcentração de suas competências. E dentro do INSS eu também tenho. Então, a desconcentração é um fenômeno que pode haver na administração direta ou na indireta. Basta dividir competências dentro de cada uma delas. Portanto, verdadeiro. Então, eu tenho F, V e V. Gabarito, letra D de dado. Vou botar aqui o marca-texto. Gabarito, letra D. Tá bom? Então, eu tenho ali... o mais difícil aqui é o terceiro item que fala da outorga. O mais difícil, o resto aí é tranquilo, tá? Então, questão bastante interessante essa também. Vou pegar aqui, vamos descer para a gente ver uma outra questão. Essa daqui eu acho... Não falamos dela, vamos falar, tá? Achei que tivesse tratado dela, mas vamos aqui descer ela toda e a gente aproveita para analisar aqui embaixo. Então vamos lá, ó. Na administração pública, a descentralização e a desconcentração. Vamos pegar aqui, ó. Descentralização e desconcentração. São conceitos relacionados à distribuição de competências e responsabilidades. Assinale a opção que apresenta uma característica da desconcentração. Desconcentração, criam-se órgãos. Tá bem? Já falamos muito sobre isso. É a transferência de competências e criação de entidades? Errado. Criam-se órgãos.
É a distribuição de competências interna, é a distribuição interna de funções dentro de uma mesma entidade ou dentro de um mesmo órgão? Pode ser essa daqui. Maior autonomia de entidades? Errado. Operação de forma independente do governo central? Errado. Flexibilidade na prestação de serviço? Errado. Gabarito aqui é a letra B. Onde eu posso ter, sim, dentro de uma pessoa jurídica, vamos colocar aqui, ó, a união. Eu tenho repartição de competências dentro delas. Então vamos imaginar que eu tenho um órgão aqui, o Ministério da Saúde. Dentro desse órgão, eu posso ter diversos outros órgãos menores. Então é possível criar órgãos dentro de uma entidade ou dentro de outros órgãos. O que seria dentro de uma entidade também, né? Então, gabarito ali, por exclusão, né? Fica mais tranquilo, por exclusão. Letra B de bola, nesse caso. Gabarito, letra B. Então vamos lá, vamos seguir. Vamos dar uma olhada na próxima questão que nós temos. Então vamos lá, ó. Empresa de pesquisa EPE. Empresa de pesquisa EPE é uma empresa pública. Já está falando o que é. Lembre sempre, empresa pública integra administração pública indireta. E a empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Depende de lei para ser criada? Sim, depende. É uma hipótese de descentralização? Sem dúvida. Então vamos lá. A empresa de pesquisa energética é uma empresa pública criada com o objetivo de realizar estudos e pesquisas que aprimoram o planejamento do setor energético. O processo de criação da EPE representa uma desconcentração? Não, é descentralização. Então, ó, essa daqui está errada, concentração, essa está errada, centralização está errado. Então sobrou descentralização. Aqui, essa vai ser o gabarito, tá? Delegação administrativa, errado. Então o que nós temos aqui? Descentralização administrativa por outorga, porque transfere titularidade e transfere a execução também. Titularidade e execução são transferidos, portanto o que eu tenho é uma descentralização. A letra A fala em concentração, errado, é descentralização, não é concentração. Desconcentração está errado, desconcentrar é criar órgãos. Centralização não é o caso, porque eu estou tirando da entidade e passando para outra. Descentralização é a criação de entidades, que é o gabarito, tá? O gabarito está aqui. Por outorga, recebendo por prazo indeterminado a titularidade de determinado serviço. E a última, delegação administrativa, não, né? Porque a delegação se dá quando eu tenho a contratação de uma entidade. Então, eu entrego a uma empresa, por exemplo, por meio de contrato de concessão, a prestação de um serviço. O que não ocorre no caso aqui, né? No caso, fica muito claro que eu estou diante de uma empresa pública criada por lei, dentro da própria estrutura do Estado. Portanto, não é uma pessoa jurídica estranha ao Estado. Então, gabarito, letra D de dado. Vamos dar uma olhada na próxima questão. O presidente da República em uma conversa com a imprensa, destacou as realizações do governo, todas as observâncias às respectivas legislações, quais sejam: criação do Ministério dos Povos Indígenas. Ministério é órgão público, tá? Órgão público. Se é órgão, é desconcentração. A criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ostentando a natureza jurídica de autarquia. Aqui eu tenho uma entidade, que é uma entidade, uma pessoa jurídica de direito público, integrante da administração pública, portanto, fruto de uma descentralização, e é criada diretamente pela lei. Celebração de um contrato administrativo de concessão de serviço público
com a sociedade empresária XYZ a gerar benefícios à coletividade. Se eu tenho um contrato, aqui eu tenho uma descentralização por delegação, tá bom? Enquanto no caso da autarquia, eu tenho uma descentralização por outorga. Tá, então traçamos aí as características. Vamos dar uma olhada no que nós temos nas alternativas, né? Vamos lá, ó. Com base na situação hipotética narrada e considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante sobre a técnica de organização administrativa, é correto afirmar que a criação do Ministério dos Povos, portanto ele está falando de criação do órgão, é manifestação da desconcentração? Correto. Por sua vez, o engendramento da autoridade de proteção de dados é fruto de uma descentralização? Observe, vamos pegar lá em cima. Vamos pegar aqui, ó, vou pegar até o texto aqui, uma caneta azul, para a gente anotar. O engendramento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia, é uma descentralização por outorga. Então vamos ver se é isso que a gente tem lá embaixo. Vamos ver aqui, ó. Eu vou separar as alternativas. Vou pegar aqui, ó, fazer isso. Então a criação de um órgão é manifestação da desconcentração, correto. Por sua vez, o engendramento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia, como ele falou, né? Autarquia. É descentralização administrativa por colaboração? Errado. É por outorga, ou também chamada por serviço funcional ou técnica. Por fim, a celebração de um contrato administrativo de concessão com a sociedade empresária tal caracteriza descentralização administrativa por serviço. Errado. Por serviço é quando cria a autarquia. Então o item está errado. Letra B. A criação de órgão, manifestação da desconcentração. Por sua vez, o engendramento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia, é descentralização administrativa por serviço. Correto. Por fim, a celebração de um contrato administrativo de concessão de serviço público com a sociedade empresária caracteriza descentralização administrativa por colaboração. O item B é o gabarito, que a gente já grifa já. B de bola como gabarito. Mas vamos olhar as demais, né? As demais, vou pegar aqui, ó. A criação do órgão é uma descentralização? Errado. E o engendramento da autoridade de dados são manifestações de descentralização? Ele está falando que o órgão é descentralização. Errado também. E aqui ele fala que é desconcentração criar o órgão, mas a Autoridade Nacional, que é uma autarquia, não é desconcentração. Portanto, errado. Gabarito aí, sem dúvida. Alternativa B. Uma questão bastante interessante. Muito bem elaborada essa questão, tá? Gabarito aí, sem dúvida. Letra B de bola.